Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu continuarei a série de história, que vai cair no CNU, começando hoje pela sua primeira parte, a Primeira República, Elite Agrária e a Política da Economia Cafeeira. Se você é novo no canal, seja bem-vindo e se gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá? Bom, eu coloquei aqui uma imagem da Proclamação da República, feita por Oscar Pereira da Silva, ilustrando o momento. Bom, para você que segue o canal, sabe que eu gosto de colocar muitas definições que caíram em concurso público, para você entender como as bancas pedem esse assunto, tá joia? A República, ou os vitoriosos da República, fizeram muito pouco em termos de expansão de direitos civis e políticos. O que foi feito já era demanda do liberalismo imperial. Pode-se dizer que houve até retrocesso no que se refere a direitos sociais. Algumas mudanças, como a eliminação do poder moderador, do Senado vitalício e do Conselho de Estado e a introdução do federalismo, tinham, sem dúvida, inspiração democratizante na medida em que buscavam desconcentrar o exercício do poder, mas não vindo acompanhadas por expansão significativa da cidadania política, resultaram em entregar o governo mais diretamente nas mãos dos setores dominantes. Esse texto de José Murilo de Carvalho caiu em concurso. A Primeira República. A Primeira República foi de 1889 a 1930. A Primeira República, que também é conhecida como República Velha, se divide em duas partes. A primeira, que vai de 1889 a 1894, que é a República da Espada. Esse nome se deve por ter sido comandada por militares. 1889 a 1891. Primeiro presidente do Brasil, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. A proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, foi liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca que, com o apoio de setores da sociedade, institucionalizou o novo regime republicano por meio de sucessivos decretos em seu governo provisório, que foi de 1889 a 1991. As medidas descritas a seguir caracterizam corretamente o governo provisório de Deodoro da Fonseca. Extingue-se as instituições do Império como o Conselho de Estado e as Assembleias Provinciais, entre outras. Determina-se que a forma de governo da nação brasileira seria a República Federativa. Estabelece que as antigas províncias seriam dali em diante os Estados Unidos do Brasil. Cria-se um governo provisório para governar o país, até a eleição de um Congresso Constituinte. Essas definições caíram em concurso público. Foi durante seu governo que foi feita a Constituição de 1891. Essa Constituição trouxe três dispositivos importantes: o presidencialismo, o federalismo e a divisão de poderes entre legislativo, executivo e judiciário. Estado laico. Com a promulgação do Decreto 119-A, o Brasil se tornou um país laico. A Constituição de 1891 somente reforçou que o Brasil era um Estado laico, garantindo a liberdade religiosa e, assim, o Estado não adotou mais uma posição religiosa oficial. A separação entre Estado e Igreja Católica foi uma das medidas adotadas pelo governo liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca logo após a proclamação da República. Essa definição caiu em concurso público. Estado e Igreja passaram a ser instituições separadas. Deixou assim de existir uma religião oficial no Brasil. Importantes funções, até então monopolizadas pela Igreja Católica, foram atribuídas ao Estado. A República só reconheceria o casamento civil e os cemitérios passaram às mãos da administração municipal. Essa definição caiu em concurso público. A Constituição de 1891 determinou o voto aberto e restrito a homens maiores de 21 anos.
Na primeira Constituição Republicana do Brasil, em 1891, é uma característica do exercício da cidadania o voto aberto. Essa definição caiu em concurso. Como o presidente Marechal Manuel Deodoro da Fonseca não privilegiava os militares, acabou perdendo o comando para o Marechal Floriano Peixoto. 1891 a 1894, segundo presidente do Brasil, Marechal Floriano Peixoto, que assumiu com o intuito de privilegiar os militares. 1894 a 1930 é a República Oligárquica. 1894 a 1898 tivemos o primeiro presidente civil, que foi Prudente de Moraes. Nesse período que teve muito forte o coronelismo. O coronelismo foi uma prática política comum durante a República Velha, onde os coronéis detinham o poder político coagindo seus subordinados através de violência ou troca de favores a votarem seus candidatos, e assim se mantinham no poder. E desse modo se estabilizava a República Brasileira no início do século XX, na base de muita troca, empréstimo, favoritismo, negociação e repressão. Visto desse ângulo, e como diziam os jornais satíricos de época, o país não passava de uma grande fazenda. Essa definição caiu em concurso. Essa prática do coronelismo fez surgir o termo voto de cabresto. Voto de cabresto. O voto de cabresto é um mecanismo de acesso aos cargos eletivos por meio da compra de votos, coação ou troca de favores com a utilização da máquina pública ou o abuso de poder econômico. Apesar de ser uma característica forte do coronelismo, até hoje ainda acontece no interior do Brasil. Clientelismo é uma prática política de troca de favores. O político atende interesses individuais ou de grupos em troca de votos, que são controlados por uma liderança política. Essa relação tem origem na sociedade rural tradicional, assim como o vínculo entre latifundiários e camponeses. Mandonismo é muitas vezes confundido com o coronelismo. O coronelismo foi muito forte na Primeira República, já o mandonismo é característica básica do poder local na América Latina, onde as leis não atingiam a população rural e o senhor agrário, que seria o senhor de engenho, coronel, caudilho, etc., era mandatário quase absoluto de suas terras. Foi uma forma de liderança política local. Ele é marcado por uma relação pessoal de dominação tradicional. Resumindo, o coronelismo e o mandonismo se caracterizam pela prática de mando e coerção realizadas pela elite agrária, visando alcançar interesses políticos. O clientelismo, por sua vez, é caracterizado pela troca de favores, costumeiramente o voto, em relação de poder, donos de terra e Estado. Esse resumo obtive como fonte o Brasil Escola. Cangaço. As terras e rendas concentravam-se nas mãos dos fazendeiros, enquanto a maior parte da população vivia às margens, aumentando a pobreza, a fome e a violência. Com isso, começaram a surgir os primeiros grupos de cangaceiros com o objetivo de lutar contra aquela realidade, proporcionando igualdade para a população do sertão nordestino. O cangaço foi uma forma de banditismo social ocorrida no Nordeste do Brasil entre os anos de 1830 e 1940. Apesar de o termo banditismo estar associado à criminalidade, no contexto cangaceiro é representado como prática de homicídios, sequestros e assaltos que se caracterizavam como resistência à convivência civilizada. A Primeira República, de 1889 a 1930, foi marcada pela presença de fortes movimentos sociais que expuseram a desigualdade social no Brasil. O cangaço pode ser interpretado como resultado da opressão do coronelismo e da pobreza da população do semiárido. Essa definição caiu em concurso público. A República Oligárquica também ficou conhecida como a República do Café com Leite. Política do café com leite. A política do café com leite foi o predomínio político dos cafeicultores de São Paulo e dos fazendeiros de Minas Gerais, que se revezavam ocupando a presidência do país, ou seja, era a prática de alternância de poder comum no período da Primeira República Brasileira.
Nesse período, só existiam dois partidos fortes no Brasil, que era o PRP, que era o Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Por causa disso, eles revezavam no poder. Uma hora era governado pelos paulistas e em seguida por um mineiro. No período inicial da República, no Brasil, não havia uma ampla participação popular. O voto era limitado. Nesse período, quem mandava no país eram as oligarquias dos estados mais fortes, representados pelo Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro. O trecho descrito se refere à política do café com leite. Essa definição caiu em concurso público. Durante a República Velha, até a Revolução de 1930, pode-se dizer que a produção agrícola brasileira era significativamente superior à industrial, fato que também se refletia na repartição do poder político, que se concentrava nas mãos de grupos de fazendeiros latifundiários, em especial cafeicultores e criadores de gado. Daí porque uma aliança política estabelecia naquele tempo, que alternava a presidência da República entre grupos políticos de São Paulo, produtores de café, e de Minas Gerais, produtores de gado. Ficou conhecida como política do café com leite. Essa definição caiu em concurso. Bom, no próximo vídeo continuarei falando sobre a República Velha. E eu vou começar falando sobre o segundo presidente civil, que foi o Campos Salles, de 1898 a 1902. Bom, se você gostou do vídeo e também gosta do meu canal, eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter, fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando uma apostila. O Pix está ao lado e é só apontar o celular para o QR Code ou clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo e no comentário fixado. E desde já, eu te agradeço. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.